Eu entro em sala de aula e pergunto: quem aqui já usou mapa mental? Todo mundo já usou mapa mental. Mas será que usa do jeito certo? Hoje a gente vai conversar sobre o que não fazer quando você quer construir um mapa mental com real efeito de aumentar a clareza, a organização de ideias e a aprendizagem. Vamos lá? O mapa mental, ele é uma organização radial da informação. Então ele sempre vai ter essa ordem de leitura, do centro para as bordas. Isso é uma forma que a gente considera natural e convencional. Quando eu bato o olho num diagrama, num desenho, o meu olho vai realmente primeiro para o centro e depois para as bordas, a não ser que tenha um elemento que me chame muita atenção fora desse quadrante. Então a gente está facilitando a leitura pelo olho e entendimento pelo cérebro quando a gente usa essa forma de ler. Uma das principais coisas que o criador do mapa mental dizia é: eu preciso manter a conexão entre os elementos usando linhas fluidas que se assemelham aos galhos de uma árvore ou às raízes. Então, em vez de setas assim, que são muito comuns, a gente deveria usar linhas curvas que começam mais largas e ficam mais estreitas conforme eu saio do centro do mapa mental e vou para as periferias. Isso faz com que o mapa fique parecendo uma árvore ou então um neurônio, certo? Além disso, para cada galho, eu preciso usar uma cor diferente e manter essa cor por todo o eixo da informação. Os galhos, eles funcionam como categorias. Então, o mapa mental, ele é uma forma de sistematizar a informação. Se aqui eu estou falando de A e usei o azul, aqui eu estou falando de B e eu preciso usar uma cor que diga para o meu olho que eu estou falando de algo que é diferente de A. Então, eu posso escolher, por exemplo, o rosa. Então, eu tenho organização radial e uso da cor. Além disso, o mapa mental, ele é composto de palavras-chave e desenhos simples. Então, se eu vou associando as palavras-chave a desenhos, rabiscos muito simples, eu crio uma chave de memória. Isso é, eu crio uma imagem-chave, como chama o Tony Buzan, para eu conseguir memorizar aquele conceito usando tanto o lado esquerdo do cérebro, que lida com a compreensão verbal, quanto o lado direito do cérebro, que lida com a compreensão das imagens, das formas, das cores. Então eu faço uma associação de duas formas de compreensão e, independentemente da forma mais usual para você, mais fácil para você de absorver a informação, eu consigo te alcançar. Se ferramentas é a minha categoria A, eu mantenho na imagem a cor azul. Então eu vou criando relação entre tudo que eu desenho, tudo que eu escrevo, tudo que eu sistematizo. Um dos erros mais comuns nos mapas mentais é: eu estou criando o meu mapa, então eu tenho a minha categoria e aí no meio do meu raio eu coloco uma palavra ou então eu coloco um desenho. Então, em vez de escrever ferramenta lateralmente, eu interrompo a linha e quebro essa continuidade. O efeito disso para o cérebro é uma quebra da linha de pensamento. O mapa mental, ele tenta simular a forma como a gente pensa e associa informações naturalmente. Para eu me lembrar de algo, eu faço uma cadeia de associações e resgato uma memória que está guardadinha lá no meu cérebro. Quando eu faço isso, eu quebro essa forma natural de resgatar uma memória ou de criar uma memória. Então eu devo evitar isso daqui, eu devo evitar interromper os raios do meu mapa mental e buscar, pelo contrário, escrever lateralmente
a minha palavra-chave para que eu possa então manter a lógica, a continuidade do pensamento. Organizar as coisas de forma radial com a técnica do mapa mental significa divergir pensamentos, seguir acrescentando, seguir com a possibilidade de depois de um dia ou de algumas horas vir com uma nova ideia e colocar lá. Então, se eu interrompo o fluxo de pensamento, eu tiro uma possibilidade de mais ideias, mais criatividade, mais conexões. Por fim, a última dica que eu quero dar para você hoje sobre mapa mental é a seguinte: a gente está ficando cada vez mais acostumado com aplicativos de celular ou de computador que falam sobre mapas mentais. E o erro conceitual desses aplicativos é eles não limitam a quantidade de categoria que a gente vai fazer por raio do mapa. Mas se eu passo de 7 categorias, eu começo a criar um dificultador para minha memória. 4 a 7 é o ideal para que eu tenha eficiência na memorização quando eu uso meu mapa. Então, estou construindo meu mapa mental. Saindo do centro, eu tenho de 4 a 7 categorias. Então, por exemplo, nesse meu exemplo, eu vou colocar 5 categorias. Saindo dessa categoria que eu vou chamar de A, eu tenho de novo de 4 a 7 subcategorias. Então, vou colocar aqui para exemplificar 3. Se eu quero pegar essa categoria que é derivada de A, para novamente destrinchá-la, eu preciso me manter na mesma regra de sempre subdividir de 4 a 7 itens no máximo. Quando o mapa mental ele começa a ficar muito extenso ou quando uma categoria ela é muito grande, vale a pena eu recortar essa categoria e começar um novo mapa mental. Senão eu começo a sobrecarregar a minha capacidade de memorizar aquela informação dentro de um mesmo mapa e o meu mapa mental se torna ineficiente. Então eu preciso ter esse cuidado para manter a melhor qualidade do uso da técnica, que é facilitar minha aprendizagem. Por hoje é isso, mas a gente pode continuar falando do mapa mental, que é o queridinho dos estudantes e dos professores.